Nessa aula nós vamos falar sobre migração utilizando Flyway, que é a migration, né? Que a gente utiliza, você pode utilizar com outras tecnologias, mas no nosso caso, no nosso desenvolvimento web, que a gente está fazendo com Spring MVC, nós vamos utilizar o Flyway e no decorrer da aula vocês vão entender exatamente o que ele faz. Essa ferramenta que é muito interessante, a gente vai inserir no nosso projeto e vamos trabalhar em cima. Então a gente tem muita coisa para ver nessa aula. Então vamos lá. Migrando o banco de dados com Flyway. Eu tenho duas transparências aqui que tem uma partezinha de leitura, mas eu acho muito importante a gente fazer juntos. Olha, o Flyway é uma dentre as várias ferramentas que se propõem a trazer ordem e organização para os scripts que são executados no banco de dados, funcionando como um controle de versão do mesmo. Utilizaremos o Flyway para aplicar a migração no banco de dados do nosso projeto. Aplicar migração significa criar e atualizar a estrutura de um banco de dados, tabelas, campos, registros. A nossa tarefa será criar as tabelas do projeto. Criaremos uma versão inicial e, na medida em que o projeto for evoluindo, criaremos novas versões de forma incremental no banco de dados. A ideia é a seguinte. Bom, o ponto que nós paramos no projeto foi o ponto em que nós criamos o nosso diagrama de classe, que inclusive eu já estava até me esquecendo, isso faltou. Tá? Deixa eu abrir aqui o Asta. Esse é um detalhe que eu já estava me esquecendo. Eu vou precisar do Astra para mostrar algumas coisas para vocês. Então, a gente aguarda um pouquinho. Nós já falamos isso na aula anterior, mas vai ser muito importante a gente estar apresentando esse diagrama que nós estamos utilizando aí no desenvolvimento do nosso projeto. Tá? A gente vai falar muito sobre isso. Então, pegando o gancho aqui, olha, nós já criamos o mapeamento objeto relacional das classes produto e estilo com os enumerados sabor e origem. Nós discutimos muito sobre isso na última aula. Então, hoje, qual é a ideia do Flyway? A ideia do Flyway é que nós iremos utilizá-lo para, de dentro do nosso projeto, nós criarmos essa estrutura de dados. Nós vamos criar essas tabelas produto e estilo utilizando o Flyway. E nós faremos isso utilizando o próprio Eclipse. Vocês vão ver que é muito interessante. Agora, é óbvio que nós precisaremos do MySQL, que é o banco de dados, que tem que estar instalado na máquina. E eu vou também apresentar um utilitário que é o Workbench, que vai nos dar a condição de criar o nosso esquema. Vocês já vão entender o que é isso, o que é o esquema. A partir do esquema criado, nós poderemos criar essas nossas duas tabelas, que é a estrutura inicial que a gente vai precisar. E por que do Flyway? Porque o Flyway é uma ferramenta, como o próprio nome diz, que ele propõe organização para os nossos scripts. Então, nós vamos executar um script que vai criar a tabela produto, ou melhor, vai criar a tabela estilo, vai criar a tabela produto e vai implementar o relacionamento entre as duas. Então, esse vai ser um script inicial, um script SQL que a gente vai executar. Futuramente, no decorrer das aulas, nós criaremos as outras estruturas, ou até mesmo faremos alguma alteração numa dessas tabelas. Para isso, nós criaremos um novo script, e o Flyway ele serve para isso. Nós vamos criar de forma incremental todas as manutenções ou as evoluções que nós vamos fazer no nosso banco de dados. Isso, quando se trata de ambiente de produção, é assim, fundamental, porque isso serve a nível de documentação. Eu quero saber qual a estrutura no meu banco de dados. O que foi utilizado para a criação dos scripts?
Vai estar tudo documentado dentro do Flyway. Essa é a ideia que a gente vai apresentar na sequência. Bom, em nosso projeto, o Flyway será executado por meio do Eclipse. Utilizaremos o arquivo pom.xml, né, o pom que é o nosso arquivo de configuração, para as configurações das dependências do Flyway no nosso projeto. Então, inicialmente, iremos configurar o plugin do Flyway para o Maven. Então, no slide a seguir, ele vai mostrar como é que a gente deve adicionar isso lá utilizando o Maven, né? Então, vamos lá. Olha só. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o POM. Eu vou fazer um comentário rápido sobre as transparências, depois eu vou para a prática, tá? Então, inicialmente, a gente vai inserir no POM o plugin do Flyway. Vejam, observem que aqui eu faço uma referência a uma configuração do driver MySQL, que é o gerenciador de banco de dados que a gente vai utilizar, quer dizer, o Flyway. A gente precisa definir para o Flyway qual vai ser o gerenciador de banco de dados que ele vai utilizar. E nós estamos utilizando no projeto. E aí eu vou inserir a versão do Flyway. Aí eu mostro aqui, né, a configuração do MySQL que foi feita. Depois nós vamos inserir as dependências do MySQL também no nosso POM. E vamos informar a versão que a gente vai utilizar para poder fazer a conexão, né? É a versão do nosso conector. A gente vai trabalhar com a versão 5, tá? Então, bom, e aqui um detalhezinho que a gente vai explicar lá na hora, que a gente vai definir o escopo provide, eu já explico para vocês o que significa isso. Muito bem, então a gente volta aqui e agora nós vamos para a prática. Eu vou mostrar aqui, vou abrir o Eclipse, vou abrir o POM. Estamos aqui com o nosso arquivo, né? Eu parei o servidor, tá, pessoal? O servidor está parado. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa. Vou abrir aqui o meu rascunho e já vou selecionar aqui, olha, os pontos que nós vamos adicionar no POM. Então, olha, nós vamos inserir aqui o Flyway, MySQL. Tá? Então a gente vem aqui, ó. Inclusive, como eu fiz uma documentação nesse meu rascunho, eu vou substituir, inclusive, essa parte do Java e do Maven, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso aqui, do Java, então eu vou substituir essas duas linhas, eu vou simplesmente alterar por causa dessa documentação que eu criei, tá? E vou até o MySQL. Vou parar lá, parar no Spring MVC. Tá, venho até aqui, vou dar um Ctrl C, aí eu volto aqui, vou selecionar e vou sobrescrever essa parte. Opa, estou fazendo bobagem, né? É aqui. Vamos lá. É aqui. Ok, então temos aqui o Java, o Maven, e aí nós colocamos aqui a versão do Flyway, a versão do MySQL, e depois vem o Spring MVC. Bom, agora vamos lá embaixo, eu vou mostrar para vocês onde é que vai entrar a definição do plugin do Maven, desculpem, o plugin do Flyway, né, que nós acabamos de colocar a versão aqui. Então a gente desce um pouquinho. Então, olha, nós temos aqui o plugin do Java. Então, logo abaixo, nós vamos definir aqui o plugin do Flyway. Então, a gente desce aqui. Vamos lá, então, aqui, ó, temos o plugin, né? Vamos lá. A gente vem até aqui, né? Até a parte do build. Tem o Java. Maven. Essa parte aqui. Eu estou achando estranho aqui, mas tudo bem, vamos lá.
Tem um outro plugin definido aqui, mas vamos lá. Plugin do Maven, né, do Java. Vamos lá, vamos inserir essa parte aqui. Vou dar aqui um Ctrl C. E depois que a gente definiu o Java, a gente insere aqui Flyway. Ah, sim. Eu defini aqui o Heroku. É isso aí. Estava achando estranho, não está de acordo com o meu rascunho. É porque nós definimos o Heroku para fazermos aquele deploy na nuvem, né? Então é por isso que a gente inseriu isso aqui. Estava achando estranho, mas é isso. Então vou salvar. Não terminou, não. A gente desce um pouquinho mais para a gente poder localizar as dependências do MySQL que nós fizemos. Então a gente vem aqui, olha, a gente tem Spring, Framework, Servlet, Timeleaf, Hibernate, parte de log, e aqui embaixo a gente tem, depois do Java, a gente tem a dependência do MySQL. Vou dar um Ctrl C, a gente vai até embaixo. Olha, depois do Java, né? Seguindo aqui. A gente cola. Tá? E aí vamos fazer alguns comentários rapidinhos em cima do que nós fizemos aqui. Tá? Então a gente já salvou, né? Automaticamente, olha, ele já fez, ele já colocou as dependências, e a gente vai ver aqui as dependências do MySQL. A gente está aqui, ó, 5.1.39, tá vendo? Foi aquela versão que a gente colocou. Ok. Bom, a parte do Flyway, quando a gente for executar, ele vai fazer essas atualizações. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Bom, vamos comentar um pouquinho rapidinho, então? Então, vamos lá. Então, temos aqui, ó. Temos aqui o plugin do Flyway, né, que a gente definiu. Esse é o projeto que a gente vai utilizar. Esse artefato, Flyway, Maven Plugin. Na parte do MySQL, a gente tem aqui a versão que nós definimos aqui em cima, né? A versão do Flag 402, a versão do MySQL 5.1.39, a gente desce aqui para a gente poder ver essa dependência. Então, nós precisamos desse conector Java, esse projeto, com esse artefato, para que o nosso projeto consiga se conectar com o banco de dados. Tá? Muito bem, então a gente terminou essa parte, eu volto aqui para a apresentação. Então a gente, só dando uma repassada, o que a gente fez? Inserimos o plugin, definimos as versões, temos aqui a dependência, né, do plugin. A gente volta aqui, ó, só para dar uma conferida para a gente ter certeza de que está tudo certinho. Temos aqui o plugin, ó, que a gente definiu o MySQL, beleza? E depois as dependências do MySQL que nós fizemos. Muito bem. Ok, então essa parte do POM nós já definimos, são as configurações que nós precisávamos. Beleza. Aí faltou comentar o detalhe do provide. É isso aqui, ó. Vamos lá na dependência, aqui, ó, parte do MySQL. O que acontece? Olha, se a gente for comparar as dependências do Hibernate e as dependências do MySQL, a gente vai ver que o escopo aqui é compile e aqui é provide. Tem uma diferença. E essa diferença é o seguinte, eu não quero pegar esse driver aqui, ó, eu não quero encapsular essa dependência dentro do meu projeto final. Eu não quero fazer isso. Então, esse provider aqui, eu estou indicando o seguinte, o driver do MySQL, ele vai estar dentro da pasta do Tomcat. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir aqui, ó. Você já tem isso instalado, né? Lá em
arquivos de programas. No meu caso aqui é Program Files. Vamos lá. No meu caso aqui é Program Files. Eu tenho a Apache Software Foundation. Vocês têm isso. A versão é 8049, bem provável que seja isso, né, que eu passei para vocês. E aqui dentro, na pasta lib, nós vamos colocar esse conector do Java, tá? Que é o jar necessário para que o nosso projeto execute. Tá? Então, esse jar aqui, olha, ele, digamos assim, quando nós fizermos o deploy, ele vai buscar o driver nessa pasta do Tomcat. Então, torna-se necessária a configuração ou a inserção, né, desse arquivo nessa pasta lib do Tomcat. Tá? Esse é o motivo da gente colocar esse provider aqui. Tá? Diferentemente do compile, né, que o compile ele já faz parte ele já faz parte do projeto. Esse driver ele já fica contido dentro do projeto. Tá? Muito bem, então vamos continuar agora lá na nossa apresentação. Bom, eu recomendo a instalação do MySQL. Óbvio, o nosso curso é voltado para MySQL, né? Então, eu sugiro que seja instalado, eu recomendo fortemente que seja instalada a versão 5.5.43. Então, eu já disponibilizei para vocês aqui no meu driver, olha, tá? E aí vocês vão entrar no meu drive, vão fazer a cópia desse cara aqui, façam um download dele, assim como do MySQL Workbench, que é o aplicativo que a gente vai utilizar para poder criarmos os nossos esquemas. Tá? Basicamente é para isso, mas ele vai servir também para vocês exercitarem a parte de SQL, é bem interessante. Tá? A gente vai mostrar um pouquinho sobre isso. Então, temos aqui os dois drivers para vocês pegarem essas instalações, e para poder instalar, eu vou passar rapidamente um tutorialzinho que eu montei para vocês aqui, olha. A instalação do MySQL 5.5. Então, o que vocês vão instalar é muito parecido com isso, se não for exatamente isso. Tá? Então, nós vamos instalá-lo de forma autônoma, porque o Workbench ele oferece uma instalação também no MySQL. Se vocês forem no site, vocês vão ver que ele já permite que você instale junto o MySQL, só que a gente não vai fazer dessa forma. A instalação vai ser separada. Tá? Bom, o processo de instalação é muito simples e praticamente não requer intervenção do usuário. Quer dizer, você é basicamente um next, né? Mas a gente vai dar uma passada. Então, na tela inicial, quando você mandar executar, se tiverem no Windows 10, principalmente, executem como administrador. Eu sempre sugiro que vocês no Windows executem como administrador a instalação. Aí nessa tela aqui, passam Next. Bom, aí aqui ele apresenta o GNU GLP, né, que eu fico muito feliz, né, pela questão da gratuidade, né, e de que é um software profissional. É o tipo de licença. Bom, estatisticamente, a instalação típica será aquela que melhor atende às nossas necessidades. Então, podem marcar aqui a opção típica e seguir em frente. Tudo pronto, ele vai abrir essa telinha e aí você confirma aqui o install. Beleza. Bom, aí uma vez instalado o MySQL, a próxima fase é a configuração. Então ele vai continuar mostrando essas janelinhas para que você faça a configuração desse servidor, porque isso aqui é um servidor de banco de dados. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente marca essa opção aqui, tá? Para a gente confirmar de que ele vai ser iniciado, aí você clica no Finish e ele já vai iniciar. Aí ele vai abrir essa telinha e a gente segue em frente. Bom, nós vamos optar pela configuração detalhada. A gente vai ver na sequência por quê, tá? Para que a gente possa otimizar melhor a configuração. Então, marquem aqui, depois Next. Legal. Aqui vale um comentário, tá? A gente tem 3 opções. Máquina de desenvolvimento. A instalação vai ser numa máquina de desenvolvimento, numa máquina de servidora ou numa máquina dedicada a um serviço MySQL. Bom, eu vou sugerir essa primeira opção. Então eu digo aqui, ó, dependendo do uso que vamos dar ao nosso servidor, teremos que escolher uma opção ou outra, cada uma com seus próprios requisitos de memória.
você pode gostar da opção Developer Machine para desenvolvedores, a mais adequada para o uso de propósito geral e que consome menos recursos. Se você vai compartilhar serviços nessa máquina, provavelmente será a sua escolha de máquina servidora, né? Ou se você vai dedicá-lo exclusivamente como um servidor SQL, pode optar por essa última opção aqui. Então, nas empresas, o que normalmente acontece é que existem máquinas dedicadas à instalação de gerenciadores de banco de dados. Tá? Que seriam máquinas que servem exclusivamente para aquilo. Toda a memória daquela máquina é destinada a esse serviço de banco de dados. Não é o nosso caso. No nosso caso, essa máquina vai servir para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Você nem vai compartilhar esse serviço com outros. Então, essa primeira opção aqui ela é mais indicada. Tá? Máquina de desenvolvimento. Depois, eu recomendo essa parte aqui, né, de banco de dados multifuncional, tá? Que é um uso assim, de uma forma assim, mais genérica que a gente vai utilizar. Tá? Ele já vai configurar essa opção InnoDB, que eu já explico para vocês na sequência, para que vai servir. O InnoDB é um mecanismo subjacente que fornece ao MySQL todo o poder e segurança. Seu funcionamento requer tabelas e índices cuja localização você pode configurar. Sem força maior, aceite a opção padrão. Então, aqui a gente vai simplesmente aceitar isso. Vale um comentário, que é o seguinte, olha só. Quando você vê aqui essas duas opções, InnoDB e MyZan, eu vou mostrar isso para vocês aqui no nosso diagrama. Bom, quando a gente tem esse relacionamento, o que acontece? Eu cadastro, imagino um estilo de vinho, um vinho de estilo seco. Aí eu cadastro alguns vinhos, algumas marcas de vinho seco, alguns produtos aqui de vinhos tipo seco. Ora, eu não posso apagar o registro aqui do estilo vinho seco se eu tiver produto aqui. Por quê? Porque isso é integridade referencial. Então, o gerenciador de banco de dados, ele próprio não permite que eu faça esse tipo de exclusão, né? Só que para ele poder fazer isso, para ele poder implementar esse tipo de integridade, por exemplo, eu preciso defini-lo como InnoDB. MyZan, ele não permite esse tipo de configuração. Aí você pode dizer, olha, mas para que então essa opção MyZan, né? Se o InnoDB implementa todo esse tipo de segurança para a gente. O MyZan, inicialmente, ele era utilizado. Tá? Se você pensar bem, se você necessitar de uma performance, o MyZan é mais interessante, porque o MyZan não se preocupa com integridade, então ele não verifica nada, o InnoDB já verifica. Então, em termos de performance, pode ser que em alguns casos seja interessante usar o MyZan, quando você não tem uma necessidade, tá, digamos, de verificação, de controle. O MyZan é muito mais rápido do que o mecanismo, né, o motor MyZan é muito mais rápido do que o motor InnoDB. Tá? Mas é claro que nas aplicações comerciais, né, que existe transação e segurança, o InnoDB é muito mais recomendado. Eu queria só fazer esse comentário, só para poder explicar isso. Bom, a gente dá sequência. Aqui vem uma parte muito importante. Deixe ambas as opções marcadas, tá? Tanto essa primeira quanto essa aqui, pois elas vêm por padrão. É mais adequado para uso geral ou de aprendizagem, seja você um desenvolvedor ou não. Aceitar conexões TCP, TCP vocês se lembram que é um protocolo, né? TCP. Na parte de rede, certamente vocês já viram o TCP/IP, né? Então essa parte de TCP permite que você conecte ao servidor a partir de outras máquinas. Então você imagina o seguinte, imagina que na sua casa você montou uma redezinha com duas máquinas. Bom, aí você está na sua máquina, você instalou o MySQL na sua máquina. Do seu outro computador, você consegue acessar o banco de dados nessa sua segunda máquina. Ou melhor, você está numa máquina principal, você tem uma segunda máquina. Da segunda máquina você consegue acessar o banco de dados da sua máquina principal. Por quê? Porque você habilitou o acesso por meio de uma rede.
Se você não habilitar isso, ela fica com uso exclusivo da sua máquina. Isso não é interessante. Tá? E da mesma forma você marca também essa opção aqui de baixo. E aí a gente fala um pouquinho sobre codificação. É hora de decidir qual codificação de caracteres usar. A menos que você queira trabalhar com Unicode, porque você precisa de suporte multilingüe, o Latin 1 provavelmente funcionará para você. Então, aqui você pode manter o Latin 1. Tá? A ideia desses padrões de caracteres, vocês já estão vendo em algumas disciplinas, por exemplo, na parte de web, a gente costuma configurar sempre o TF8 para as nossas configurações, né? Eu vou mostrar para vocês que quando nós formos criar o nosso esquema, nós vamos definir a codificação do tipo UTF-8, mas aqui você pode configurar como Latin 1. Só para exemplificar, o Latin 1, por exemplo, ele não distingue letras maiúsculas ou minúsculas. Então, se você for fazer uma pesquisa no banco de dados pelo nome Ana, a letra A maiúsculo e o resto minúsculo, se você tiver no banco de dados a letra A, Ana escrito com letras maiúsculas, com letras minúsculas, com a primeira letra maiúscula, para ele não vai fazer diferença. Tá? Por isso que é importante essa parte do char7. Bom, aí aqui você instala o MySQL como serviço. A instalação, eu vou só comentar isso aqui para vocês, para a gente poder agilizar, que é o seguinte. Quando você diz para ele instalar como serviço, ele vai fazer o seguinte, olha, aqui no Windows, serviços. Quando você vem aqui no Windows, por exemplo, e clica aqui em serviços, ele vai mostrar para vocês todos os serviços que estão sendo executados na sua máquina. Então, por exemplo, eu na minha máquina aqui, ó, olha aqui, eu tenho uma SQL. Ó. Eu tenho uma SQL. Deixa eu abrir a lupa aqui para vocês verem. Eu instalei na minha máquina no modo serviço. Então aqui, ó, o meu MySQL está em execução. Se eu quisesse parar o serviço do meu banco de dados, bastaria eu clicar aqui. Ou reiniciar, né? Então eu tenho um controle dos serviços sendo utilizados no Windows. Então quando eu ligo a máquina, eu já configurei aqui para que a execução dele seja automática. Se você selecionar aqui e vier em propriedades, por exemplo, você vai ver que a configuração, o tipo de inicialização é automático. Tá? Não é manual, é automático. Então, quando eu ligo a máquina, ele já sobe esse serviço. O MySQL ele torna-se um serviço que vai ficar rodando nesse servidor. Tá? Essa é a ideia. Como eu comentei com vocês anteriormente, naquelas máquinas que são dedicadas, o MySQL fica 24 horas, esse serviço sendo executado. E você não compartilha com os outros serviços da sua máquina. Então você tem a memória quase, o processamento quase exclusivo para ele. É por isso que as empresas utilizam um servidor dedicado ao banco de dados. Tá? Então, por isso você pode marcar como um serviço. E aqui você pede para incluir no PEF. Para quê? Vou mostrar para vocês. Ó. Eu tenho o MySQL instalado. Então, quando eu venho no prompt, por exemplo, e quero utilizar o MySQL, vou colocar aqui MySQL, ele já abre para mim aqui, ó. É MySQL. Aí eu tenho aqui, ó, Command Line. Então, quando eu abro isso, ele vai abrir um prompt para mim, ó, automaticamente. Já está configurado no PEF. Então eu boto minha senha. E aqui eu vou poder usar os meus comandos. Eu posso usar os comandos aqui do meu show database. Quais são os bancos de dados que eu tenho? São todos esses aqui. Eu posso usar via prompt de comando, uma vez que eu instalei o MySQL. Só que essa interface aqui ela não é muito amigável. É por isso que eu sugiro o Workbench, que vocês utilizem o Workbench. Tá? Mas eu queria mostrar para... Desculpe. Eu queria mostrar para vocês só a ideia do PEF. Por que é importante o PEF? Em qualquer lugar da máquina que você chamar o prompt, ele vai executar o MySQL. Bom, e aqui uma recomendação. Tá? Essa parte aqui, o que ele diz para você? Ele diz o seguinte, olha,
O seu gerenciador de banco de dados, ele precisa ter um usuário do tipo superusuário. É um usuário que tem todos os poderes. Esse usuário nós chamamos de root. Então aqui ele já abre para você definir uma senha para o root. Então você marca essa opção e já define uma senha. Eu até digo para vocês aqui o seguinte, olha, defina uma senha para o usuário root. Este é sempre o mais seguro. Uma recomendação que eu faço para o seu ambiente de desenvolvimento é que você defina uma senha chamada root. Então digita root aqui. A minha máquina é root. Então a gente fica com o mesmo padrão. Tá? Bom, se desejar, você pode indicar que o usuário root possa ser acessado de uma máquina diferente. Para isso, você tem que marcar essa opção aqui, ó. Você clica aqui, então de uma outra máquina a pessoa pode acessar o servidor como root. Tá? Se você não marcar isso aqui, somente dessa máquina, desse meu computador aqui, que eu posso acessar o banco de dados como root. Tá? Essa é a ideia. Então, eu achei muito importante passar para vocês essas configurações do MySQL, essa parte de instalação e configuração, que é uma coisa que a gente faz uma vez só. Tá? Bom, a última etapa. Pronto, para gerar o arquivo de configuração, iniciar o serviço, a gente manda executar. A gente executa, ele dá umas mensagens e finalmente está tudo prontinho. E aí eu digo para vocês, olha, bem-vindo a uma emocionante viagem pelo mundo dos bancos de dados relacionais, que é o que a gente vai trabalhar nessa nossa disciplina. A gente vai utilizar esse banco MySQL como um banco relacional. Então vamos em frente. Aqui eu já entro na parte da instalação do Workbench, que é muito mais simples, tá? É dar um clique, executar como administrador, e aí é só na base do Next, ó, Next. Aí você escolhe, se você quiser escolher uma pasta diferente para ele poder ficar, você escolhe. Next. Pode instalar como completo. Next. Ele diz, aí tá tudo certo, vamos lá, vamos instalar. Sim, install. Aí você aguarda um pouquinho. Aí ele vai mostrar essa telinha que já instalou, que tá ok. Esse launch aqui, ele quer saber se você já quer iniciar. Ao fechar, se você quer iniciar. Quero iniciar. Aí quando ele vai abrir, ele abre essa janela aqui, ó. Quando ele abrir essa janela, você clica nesse sinalzinho de mais, porque você quer definir uma conexão. Aí você vem aqui, ó. Ao abrir essa janela, o que que você faz? É interessante que você coloque assim, ó. Nome da conexão, root localhost. Aí você coloca root localhost, as outras configurações são mantidas, olha, o hostname 127.0.0.1, que é o localhost, a porta é 3306, o usuário root, e aí você clica para poder testar a conexão. Quando você clica em conexão, pode ser que haja algum tipo de incompatibilidade, alguma coisa assim, com a versão do MySQL. Então pode haver algum conflito. Tudo bem, manda continuar, continua assim mesmo. Aí ele vai dizer para você que o teste foi ok, que ele conectou nesse IP, nessa porta, como root. Maravilha, cara, maravilha. Está instalado, beleza. Aí você dá um ok, ele abre esse ambiente. Aí aqui dentro, eu já vou poder abrir a minha máquina, mostrar para vocês o meu Workbench. Tá? O meu Workbench está assim. O de vocês vai estar assim. Quando você dá um clique nesse root localhost, aí vai abrir essa janela aqui para vocês, ó. Essa janela, que é igual a minha, tá vendo? Que é igual a essa minha. Só que quando vocês abrirem, vocês não vão ter esquema nenhum. Nenhum esquema criado. Tá? Esses esquemas aqui vocês vão entender depois. Que nós nessa aula vamos criar um esquema. Tá? Então vai ser importante depois que terminar esse vídeo, vocês assistirem novamente. Para vocês entenderem tudo isso. Tá? Isso aqui vai estar em branco, por quê? Porque o seu banco de dados está completamente vazio. Eu não, eu tenho vários esquemas. Ó. Eu tenho o esquema estoque, vou criar um esquema warehouse para o nosso banco daqui a pouquinho. Tá? Mas o fato é que aqui ele mostra essa parte de management, gerenciamento. Ó, management. Então, essas duas abas aqui eu consigo alternar. Então, aqui, ó, se você descer um pouquinho essa área aqui, você vai para os esquemas. Então, quando você clica em esquemas, isso aqui vai ficar tudo em branco. E aí, a partir da nossa aula, você vai criar um esquema. Tá? Ou seja, nesse ponto,
o seu MySQL está instalado, a sua ferramenta para criar os seus esquemas está instalada e configurada, e aí a gente vai voltar para o projeto. Tá? Eu só quero fazer um comentário aqui, que eu acho muito importante para vocês, que é o seguinte, olha só. Eu vou voltar um pouquinho, eu vou voltar nesse ponto aqui. Olha só. Eu aqui estou no Workbench, né? Vou voltar lá no MySQL, instalação do MySQL. Estou voltando, até essa parte aqui, ó. Essa parte. Observem o seguinte. Nessa telinha de configuração, eu estou dizendo para ele instalar na porta 3306. Isso eu quero que vocês entendam que é muito importante. Aqui você vai simplesmente marcar, habilitar essas duas opções e seguir em frente. Tá? O que ele vai fazer com essa porta 3306? Vamos lá. Agora vamos lá no Workbench. Quando chegou aqui, ele disse para você o seguinte, ó, dá um nome para a sua conexão. Você chamou de root localhost. Inclusive, eu quero mostrar a minha para vocês. Ó. O nome da minha conexão, eu só chamei de root, tá? Tá só root aqui, ó. Se eu fechar isso aqui, ó, ele vai mostrar as minhas conexões, tá vendo? Eu tenho algumas, tá? A minha está aqui. Esse meu root aqui, é igual a esse root que vocês estão criando aqui, ó, root localhost. Eu poderia colocar só root aqui, como eu coloquei, tá? Vou dar um clique duplo aqui, ó. Aí eu abro, tá? Que é o caso, né? Você vai seguir em frente aqui até chegar a esse ponto, tá? Bom, mas eu quero comentar isso aqui, ó. Vamos ficar aqui. Olha, aqui você está dizendo para o Workbench que o seu servidor de banco de dados, porque o MySQL é um gerenciador de banco de dados, ele é um servidor. E todo servidor tem que ter um IP. É uma espécie de uma máquina. Né? Então, é uma espécie, não, é uma máquina. Então, eu estou dizendo que está na máquina 127.0.0.1. Então, como eu quero acessar via TCP, via protocolo de rede, eu tenho que dizer qual que é o host, que é a minha máquina. Como eu poderia também colocar aqui localhost. Agora, qual a porta? 3306. A porta que nós usamos, por exemplo, o nosso Tomcat, lembra? É 8060. Por quê? Porque é um outro tipo de serviço. O MySQL é um serviço. E isso aqui, olha, vocês guardem bem, porque isso aqui, daqui a pouquinho, nas configurações do nosso projeto, a gente vai fazer essa referência. Tá? A gente vai ter que indicar isso para ele. Então, para eu acessar esse banco na minha máquina local, eu tenho que dizer qual IP e qual a porta. Tá? E aqui, no caso, eu usei o usuário root. A gente vai trabalhar só com o usuário root, tá, pessoal? Mas nós poderíamos criar vários tipos de usuário. Imagina em uma organização, numa instituição, como, por exemplo, a nossa FITEST. A gente tem um superusuário e eu posso criar, digamos, um usuário para um esquema. Eu criei um esquema chamado, digamos, pedagógico. Aí eu crio um usuário chamado pedagógico. Posso criar um usuário chamado professores, tá? Um usuário chamado alunos. Tá? Mas no nosso caso, a gente só vai usar o root como superusuário. Então, guardem bem a questão do IP e da porta. Então, vamos em frente. Vamos lá. Bom, feita a instalação, está tudo ok. MySQL instalado, Workbench instalado. Vamos voltar agora para o nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora sim, vamos partir para a nossa migração. Olha, prosseguindo com o Fly, vamos definir a nossa primeira migração. Criando a pasta DB Migration. Então, olha, eu vou lá no meu projeto. Eu vou vir aqui, ó, em qual posição? Ó? Source Main Resource. Ó. Aqui o Warehouse. Source Main Resource. Ó. Eu tenho Static e Templates, né? Static e Templates. Eu vou criar um DB no mesmo nível de Static e Templates. Então, eu venho aqui, ó, dentro aqui do Resource, eu vou clicar com o botão direito, New Folder, para criar uma pasta. Vou chamar essa pasta de DB. Ele já criou essa pasta. Dentro da pasta DB, eu vou criar uma pasta chamada Migration. Então, eu clico aqui com o botão direito em DB, New Folder, Migration.
migration. Vamos ver se está ok? Ó, db migration, tá? Esse arquivo aqui, ó, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês vão baixar esse arquivo lá no Windows de vocês. Eu vou até buscá-lo aqui no Windows para vocês verem como eu vou fazer para vocês fazerem o mesmo, tá? Eu vou lá naquelas nossas aulas. Deixa eu abrir aqui a nossa pasta, nosso projeto. Deixa eu encontrar aqui. Nossa aula acho que é 35, isso. Eu vou entrar aqui. Source, main, resource, db, migration. Então, olha, esse arquivo eu vou disponibilizar lá no na nossa plataforma. Então, você seleciona, dá um Ctrl, depois que você baixou, né? Você fez um download para a sua máquina, você dá um Ctrl+C, vem aqui no projeto, seleciona o Migration, Ctrl+V. Tá lá. Aqui o nosso arquivo de migração. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora, ó. Olha como é que eu vou abrir esse arquivo nesse Eclipse. Ó. Clico com o botão direito em cima, Open with SQL File Editor. Clico com o botão esquerdo, pronto. É isso aqui, ó. Opa, só que é o seguinte, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui, que eu vou pegar... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, o que vocês vão fazer é isso, tá? Só que eu já fiz umas alterações nesse arquivo. Então, a versão que eu vou mandar para vocês é uma outra, que eu já vou buscar, que eu já tinha feito aqui, ó. Tá? Só para não ter um outro trabalho, eu vou dar um Ctrl+C aqui, daqui eu vou copiar e vou colar aqui. Pronto, tá? Essa versão aqui, ela está mais atualizada. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou dar um Open with, e depois SQL File Editor. Agora sim. Essa aqui é a configuração que eu vou passar para vocês. Muito bem, então a gente volta lá para a nossa apresentação. Fizemos essa etapa, né? Já criamos as pastas e olha, gente, tem que ser exatamente dessa forma. Tá? O Flywheel trabalha exatamente dessa forma. Tem que ser a pasta DB, tem que ser a pasta Migration. E aqui, quanto ao nome do arquivo, nós definimos aqui um padrão. Eu peço para vocês seguirem rigorosamente. Que padrão é esse? Olha, a primeira letra é V de versão. O 01 é a sequência. Bom, eu estou imaginando aqui que eu vou ter no máximo 99 tabelas dentro do meu banco de dados. Se eu tiver mais que 99, se eu tiver 200 tabelas, vou usar 3 dígitos, então vou colocar 001. Tá? Bom, aqui você tem que colocar 2 underscores, tá? Ou underline, né? Tem que colocar 2. Aí depois você coloca o nome. É um nome que você vai dar para a sua migração. Eu coloquei assim, ó, criar, underline, tabelas, underline, estilo e produto. Tá? E no final, .sql, é a extensão do arquivo que eu criei. Então, ó, esse foi o padrão que eu utilizei, tá? Eu peço que vocês façam o mesmo. Claro, isso eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão seguir o meu esquema. Agora, à medida que vocês forem desenvolver os seus sistemas, os seus trabalhos, sigam essa minha recomendação, tá? Muito bem, vamos lá. Bom, esse arquivo, ele vai conter o SQL a ser executado. Então, a gente vai... Esse arquivo aqui, ó, são as instruções SQL do tipo... Aqui, ó. Esses 2 SQL que são do tipo DDL, Data Definition Languages. É um comando para criação. É um comando para criação de tabelas, tá? E aqui embaixo eu coloquei já uns inserts, porque eu já quero inserir alguns registros para minha tabela de estilo, tá? Então eu já coloquei alguns registros aqui embaixo, tá? Ok. Bom, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, olha. Quando a gente vai definir aqui, ó, a criação de uma tabela, observem que eu coloquei o engine e eu coloquei o charset.
Lembra na instalação do MySQL que eu falei sobre o Engine, que eu falei sobre o char7? Muito bem, olha. Observem que eu estou definindo que o Engine vai ser InnoDB. Para quê? Para garantir a consistência, a integridade do banco de dados. Foi por isso que eu defini que a instalação do nosso banco tinha que ter esse motorzinho, né? Trabalhar com InnoDB. E para o char7, eu estou definindo aqui, ó, que eu quero trabalhar com o TF8. Tá? Então aqui eu defini o TF8 para não ter problema com a acentuação. Então eu sempre faço isso nas minhas migrações, tá? Eu sempre faço isso. Ok? Bom, e aqui, daqui a pouco eu vou comentar sobre os tipos dos campos que eu estou utilizando, tá? Então esse aqui é o create que a gente utilizou. Vamos lá, vamos voltar aqui, né? Vamos lá, voltar na nossa estrutura. Olha, essa é a tabela de estilo. Aqui, ó, na minha classe estilo, eu só tenho o nome do tipo string, né? Mas na prática, eu coloquei o quê? O código e o nome. E aí eu vou mostrar para vocês que nós já fizemos isso na aula anterior. Na aula anterior, nós definimos aqui, olha, na parte do controller, do nosso modelo, aqui da origem, do estilo, olha, nós definimos, olha, vocês se lembram, o código e o nome. Aqui a gente define o nome como string e o código como long. Ok? Aqui nós colocamos um big int, tá? A gente chama de big int, quando a gente vai criar um atributo do tipo long, quer dizer, um inteiro longo, né? Big int. E aqui eu coloco primary key, porque esse atributo, esse campo vai ser uma chave primária, do tipo autoincremento. Por que do autoincremento? Porque aqui na nossa classe nós definimos que a estratégia de geração vai ser gerada como identidade, ou seja, autoincremento. Não vai se repetir. Muito bem, e aqui eu defini que o campo nome vai ser um varchar de 50, quer dizer, uma string de 50 posições que não poderá ser nula. Tá? E aqui embaixo eu já expliquei para vocês, tá? Essa parte. Vamos agora para a parte da tabela de produto. Olhem só, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, olha. Vamos lá. A gente volta primeiramente aqui, ó, para o nosso modelo. Quando eu crio o produto, eu tenho que ter preocupação. Por quê? Porque ele tem uma ligação com o estilo. O produto depende do estilo. O estilo não depende do produto, mas o produto depende do estilo. É por isso que a relação é 1 para N. O produto depende, porque ele tem que ter um estilo. Então tem que existir um estilo aqui para poder cadastrar um estilo. E aqui eu coloco o código do estilo. E aqui no banco de dados eu faço isso aqui, ó. Aqui em cima eu repeti a criação do estilo, e aqui embaixo, quando eu faço o create table produto, olha o código do estilo aqui, ó. Big int é um inteiro grande também, né, que não pode ser nulo. Tá? E aqui embaixo eu defino a relação. A relação é do seguinte, de acordo com a modelagem de dados que vocês estão estudando, eu digo o seguinte, olha, a referência entre essas duas tabelas é esse campo, código estilo. A referência que eu faço para esse campo aqui, o código estilo, na tabela de estilo é por meio do código. Está aqui o código. Tá? E esse campo aqui, ó, esse código estilo na tabela de produto, ele é uma foreign key, ele é uma chave estrangeira. Tá? É por isso que a gente define essa referência. Né? Isso aqui é uma chave estrangeira, e aqui eu tenho aqui a minha chave primária, tá? Eu tenho a ligação entre eles. Tá? Eu quis chamar a atenção de vocês para esse detalhe. E olha aqui o sabor e a origem, ó. Eles entram como campo tipo string aqui, ó. Porque, como eu falei com vocês na aula passada, o que vai entrar aqui dentro do sabor e da origem, no caso do sabor vai entrar se é doce, se é seco, se é suave, se é semi-seco. No caso da origem, se é nacional ou internacional. Tá? Então, nós modelamos dessa forma a nossa classe e implementamos no nosso banco de dados dessa forma. Ok? Isso aqui é um diagrama de classe, isso aqui é um modelo físico do banco.
O modelo lógico é o DER, né, que vocês estão vendo lá na outra disciplina de modelagem de dados. Ok. Lembrando de que essa ferramenta aqui ele também gera, né? Ele permite que você gere o diagrama entidade-relacionamento, que a gente não vai abordar, mas e ele oferece isso para a gente. Ok, vamos em frente, tá? Vamos lá. Aqui vou chamar a atenção que o produto também tem um código que é autoincremento, que tem uma chave primária. Ok? Beleza, então olha, isso aqui é a minha migração. Aquele meu script vai criar essas duas tabelas. Tá? E depois eu vou inserir esses registros. Já vou criar uns registros lá na minha tabela de estilo. Como ele é autoincremento, quando eu faço um insert, insira na tabela estilo os seguintes valores. Aqui no campo eu teria que colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei 0 por quê? Porque quando eu coloco 0, como eu defini que esse campo aqui vai ser autoincremento, automaticamente ele vai numerar o tinto com código 1, o branco com código 2 e assim sucessivamente. Todos de forma sequencial, começando a partir de 1. Ok? Bom, agora vamos botar a mão na massa. Vamos fazer isso aqui funcionar. Vamos executar isso aqui. Tá? Vamos executar essa migração. Só que, para executar essa migração, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Olha só, deixa eu avançar aqui. Primeiramente, depois a gente vai voltar naquela parte. Tá? Só que, primeiramente, a gente vai precisar criar o nosso esquema, porque para a gente poder criar, veja bem, olha, a gente poder criar essas duas tabelas, nós temos aqui estilo e produto, olha, que já estão definidas aqui no nosso projetinho aqui, ó, na nossa migração, a gente tem que ter o esquema criado, o esquema do banco criado. Tá? Então a gente volta aqui na apresentação, eu vou avançar até a parte que eu vou mostrar para vocês o uso do Workbench. Então olha só, aqui eu coloquei para vocês, olha, eu recomendo vocês utilizarem o Workbench para a criação do esquema do banco de dados. Aí lá no processo de criação, eu só faço um lembrete, olha, o nome do banco, no nosso caso, vai ser Warehouse, tá? O nosso esquema vai se chamar Warehouse. O encoding, a gente vai definir como UTF-8, Unicode UTF-8. E o Database Collection, a gente vai definir como UTF-8 General CI. Tá? Receitinha de bolo, tá, pessoal? Para ele poder adotar o UTF-8. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Agora sim. Agora eu vou colocar na prática o que a gente aprendeu, ou melhor, eu vou usar na prática o Workbench, que nós já instalamos. Então, eu vou voltar aqui, ó, eu vou abrir o Workbench. Imaginem que vocês estão com o Workbench aberto, depois de toda aquela instalação. Essa parte aqui do Manager, tá? Você não vai utilizar isso, você vai selecionar esquema, você vai procurar o esquema e selecionar esquema. Isso aqui vai estar tudo em branco, seus esquemas estarão em branco. Tá? Eu vou minimizar esse estoque aqui. Aí vocês vão seguir agora os passos do nosso roteiro. Olha. Esquema para a criação do esquema estoque do MySQL lá no Workbench. Primeiro lugar, clicar na área em branco com o botão direito. E depois com o botão esquerdo em Create Schema. Então eu vou fazer isso aqui. Vou repetir esses passos. Ó. Cliquei com o botão direito numa área em branco. Depois com o esquerdo em Create Schema. Ele abre essa janelinha para a gente. Vamos lá no nosso passo a passo para vocês verem aqui, para vocês fazerem depois. Olha, definir o nome do esquema e a codificação de caracteres conforme abaixo. Então aqui, olha, no name, que vai ser o nome do nosso new esquema, esse nome aqui a gente vai colocar Warehouse. Aqui é um nome que a gente está dando aqui para o nosso sistema, né? Warehouse, tá? E o collection? O collection que a gente vai utilizar vai ser esse UTF-8. A gente procura aqui o UTF-8. Aqui, ó. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Vamos aqui, ó. UTF-8 General CI. Tá? Vamos confirmar? Aqui, ó.
UTF-8-UTF-8-general-CI. Ok, é o que está aqui. Está pequenininho para vocês aí, tá? Mas é isso que está escrito aqui. Tá? Feito isso, olha, após o preenchimento, pressione o botão Apply para confirmar e o esquema já vai aparecer na nossa relação de esquemas, conforme está aqui abaixo. Então, olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui no botão Apply. Observem que eu não tenho warehouse aqui, né? Cliquei em Apply. Aí ele já disse para mim aqui, olha, estou criando o esquema warehouse, tá? E o padrão que eu estou definindo é o TF8. Ok. Apply. Tá lá. Criou com sucesso, finish, está aqui o nosso warehouse. Bom, como vai ser o primeiro esquema de vocês, ele automaticamente já vai estar assim, com essa corzinha mais escura. Tá? Ele vai estar assim mais escura, por quê? Porque ele vai estar selecionado. No meu caso aqui, o meu esquema estoque está selecionado. Eu quero selecionar o esquema warehouse. Então, vou dar um cliquezinho aqui no warehouse, clicar com o botão direito, e vou definir, ó, Set as Default Schema. Configure esse esquema como padrão que eu for utilizar. Já defini. Tá? Agora, olha, eu não tenho tabela nenhuma. Se eu tivesse alguma tabela, por exemplo, aqui no estoque, eu tenho tabelas, olha. Aqui ele mostra aqui minhas 3 tabelas. Tá? Ele tem essa setinha aqui que indica que tem tabelas. Aqui eu não tenho tabelas. Tá? Ou seja, eu criei um esquema vazio. E aí eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa muito importante. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu ver se... Tá. Antes de executar a migration, deixa eu explicar uma coisa muito importante para o entendimento de vocês. Que isso é muito importante para o futuro. Olha, uma coisa é o gerenciador de banco de dados MySQL. Uma coisa é esse cara que eu instalo aqui, ó, MySQL, que aparece aqui, ó, Command Line. É aquele cara que eu mostrei para vocês lá em serviços, não vou precisar abrir de novo, né? Só para lembrar vocês. Uma coisa é o gerenciador, é o software, é o programa, é o serviço do banco de dados que está sendo executado. A outra coisa é o esquema. O esquema é o banco de dados que eu estou criando. Então, aqui eu tenho vários esquemas. O banco de dados é um só. Agora, eu posso ter vários esquemas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho vários sistemas. Eu posso criar um esquema para cada sistema. Eu tenho um esquema de fazenda, um esquema Firetech, um esquema estoque. Tenho vários esquemas. Tá? E eu resolvi criar um esquema warehouse para o nosso projeto warehouse. Então, tudo que eu for utilizar aqui dentro do nosso projeto, eu vou utilizar esse esquema, não vou utilizar nenhum outro esquema. Esse esquema que está dentro do meu gerenciador de banco de dados MySQL. Se eu for utilizar Oracle, segue a mesma analogia. Se eu for utilizar Postgre, que é um outro gerenciador de banco de dados, segue o mesmo esquema. Eu vou criar os meus esquemas dentro do meu gerenciador de banco de dados. Tá? Por quê? Porque essa é a ideia dos bancos de dados relacional, que são os que a gente está utilizando. Existem os bancos de dados orientados a objeto, cujo esquema é outro. No nosso curso, num período futuro, quando nós formos utilizar outra tecnologia, nós vamos utilizar um outro banco de dados, que não é um banco de dados relacional. A gente vai utilizar o MongoDB, que tem uma outra característica. Tá? Mas isso a gente vai deixar para depois. Tá? Na prática, assim, em termos assim, comerciais, os bancos de dados relacionais são os mais utilizados. Esses bancos, como por exemplo o Mongo, é um banco alternativo, que pode nos atender em determinadas características do nosso banco de dados. Tá? Como, por exemplo, aquela característica MySAN, que não precisa ter referência. Por exemplo, um banco de dados que vai registrar só log. Os logs da minha aplicação. Aí seria interessante usar um MongoDB. Por quê? Porque ele não precisa de toda essa infraestrutura de segurança, de relacionamento, de integridade, como é o caso do MySQL, com o motor InnoDB, tá? Que faz isso. Então isso é para vocês terem uma ideia. Tá? Uma coisa, repetindo, uma coisa é o meu gerenciador de banco de dados MySQL, que não é o Workbench, isso aqui é só um programa. É um programa que me permite acessar o meu gerenciador de banco de dados.
que está rodando. Vocês se lembram, né? Aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó. Esse cara aqui, ó, ou melhor, vamos voltar aqui de novo. Eu vou mostrar aqui, ó, aqui em gerenciamento, ó, aqui, ó. Server status. Vamos ver o status do servidor? Eu clico aqui, ó. Dá um clique aqui, ó. Aqui ele está me dizendo, ó. Esse cara está executando. O quanto de CPU que, ó, está usando, olha só, 36% da CPU do meu sistema. Aqui ele dá todas as características, olha. Qual é a porta, qual a versão do meu banco, tá? É todas as características do meu servidor. Tá? Então, esse é o meu servidor. O Workbench é um utilitário que abre, que me permite visualizar o servidor, que me permite criar esquemas, que me permite mexer com os esquemas. Tá? Quero explicar, estou explicando assim com muitos detalhes para ficar muito claro para vocês, tá? Quando vocês forem utilizar na prática isso aqui. Ok, agora já podemos. Então, criamos o nosso esquema, agora vamos criar as tabelas. E quem é que vai criar as tabelas? O Flyway, que está aqui dentro. Tá? O Flyway, que é o plugin que a gente instalou aqui, que vai ser o responsável por executar esse script. Para isso, a gente vai seguir o nosso passo a passo. Agora eu já voltei? Deixa eu voltar, né? Eu acho que eu até... Não, vamos voltar. Vamos lá, é aqui. Depois que eu mostrei, né, a parte da migration, né, do meu arquivo, olha. Depois que eu mostrei o meu ponto SQL, tá? Agora sim. Para a gente poder aplicar a migração, o que a gente vai fazer? Olha só, passo a passo, tá, pessoal? Nós vamos clicar nessa setinha aqui, ó, que está do lado desse botãozinho verde, como mostrado, tá? E vamos clicar em Run Configuration. Então, a gente volta aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó. A gente clica aqui nessa setinha. Ó, eu já tenho até uma migração que eu já criei. Agora eu vou criar outra. Então, eu vou vir aqui, ó. Run Configuration. Cliquei aqui. Ele vai abrir essa janela, tá? Vamos lá no nosso passo a passo, tá? Bom, o que eu faço aqui? Ao clicar em Run Configuration, vai aparecer esse formulário aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer um Maven Build, eu quero fazer uma criação por meio do Maven. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Aqui embaixo, desço um pouquinho. Maven Building. Aí eu já tenho um aqui criado, vou criar outro. Aí eu vou criar aqui, ó. Seleciona a opção novo. Então, eu vou clicar aqui no botão novo. Vou dar um clique aqui. Aí ele vai abrir essa janela de configuração para a gente. Então, vamos lá. Então, entendam bem o seguinte, eu estou criando uma configuração no meu projeto para poder acessar aquele banco. Então, teoricamente, o que eu tenho que dizer aqui para ele? Eu tenho que dizer quais são as credenciais do banco, qual o nome do usuário, vou dizer para ele que eu vou usar o root, qual a senha. Bom, eu sugeri para vocês também chamar de root, né? Então, que seja root. Qual que é o servidor que eu estou utilizando? Eu vou colocar o caminho do servidor. Tá? Eu vou colocar o endereço IP, a porta, o nome do meu esquema. Vou fazer tudo isso nessa parte de configuração, que a gente vai definir agora. Tá? E está tudo muito bem documentado aqui. Olha. Vamos lá. Ó, irá aparecer o formulário abaixo a ser preenchido. Digitem aqui no name, tá? Eu sugiro vocês colocarem assim, ó, vamos colocar warehouse-migrar. Então aqui no name, eu vou tirar esse new configuration, depois ele vai substituir aqui, tá? Eu vou colocar assim, ó, warehouse-migrar. Estoque-migrar, digitei. Bom, aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse workspace, por quê? Lembram, o workspace é onde é que está o meu projeto. Então eu vou dizer para ele, olha, meu projeto é o warehouse. Eu vou dizer aqui, ó, meu projeto é esse cara aqui, é o warehouse. Tá? Olha, aqui, ó, no nosso passo a passo, ó, eu estou marcando aqui estoque, tá? Mas vocês não vão achar estoque, né? No caso de vocês é warehouse, tá? Então, selecione warehouse e depois botãozinho OK. Ok, beleza. Então agora ele já vai enxergar o warehouse. Vou seguir em frente. Em seguida,
a gente vai digitar aqui no Goals, qual que é a meta? O que eu quero fazer? Eu quero executar o migrate do Flyway. Então eu vou digitar aqui, ó, Goals. Eu vou colocar Flyway, dois pontos, não pode ter erro aqui, tá, pessoal? Dois pontos, migrate. Ó, Flyway, dois pontos, migrate. Flyway, dois pontos, migrate. Maravilha. Depois eu clico em ADD. Por quê? Porque essa migração eu vou definir quais os parâmetros da minha migração. Aqui, ó. Nome do parâmetro, valor do parâmetro. Clico aqui. Aí ele abre uma janelinha. Nessa janelinha é que eu vou dizer para ele os parâmetros. Nome do usuário, nome da senha. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Então, clico no ADD. Aí eu coloco o seguinte, ó. Name, flyway.user. Então aqui vai ser flyway.user. Qual que é o flyway.user? Qual que é o nome do usuário? Root. Flyway.user. Root. Definir. Beleza. Vou dar um OK. O parâmetro vem aqui para baixo, ó. Flyway.user. Valor root. Agora eu clico aqui de novo para colocar um novo parâmetro. Tá? Venho aqui, ó. Tanto que nessa tela, quando você muda de tela, eu até coloquei aqui, indiquei número 1 aqui, para você saber que você tem que clicar de novo no ADD. Para ele abrir um novo parâmetro. Aí você vai colocar flyway.password. Qual o valor? Root também, vamos conferir. Flyway.password. Password. Root. Ok. Segundo parâmetro. Agora eu tenho mais um parâmetro. Novamente aqui, ó. Agora eu vou colocar esse caminho aqui, ó. Tá? Vamos lá. ADD flyway.url. Qual que é o endereço? Qual o recurso que eu vou utilizar? Eu vou definir o IP, né? Flyway, né? Flyway.url. Flyway.url. Qual é o caminho? Agora toda a atenção do mundo aqui, pessoal. Olha, JDBC, Java Database Connective. Conexão. Qual que é a conexão do Java? Qual que é a conexão entre o Java e o banco de dados? Aí eu coloco aqui, ó, dois pontos, MySQL. Rubens, Pois não? se puder dar um zoom nessa telinha pequena aí, só para a gente ver o caminho certinho também. Ah, tá. Deixa eu só terminar, eu vou fazer isso, Cleiton. Tá muito pequeno, né? Dois pontos, ó, MySQL, dois pontos, // localhost, aqui eu vou colocar o warehouse, que é o nome do esquema que a gente colocou. Eu vou colocar aqui, ó, interrogação, e vou colocar use SSL igual a false. Eu acho que eu não consigo abrir isso aqui, eu não consigo abrir. Tá? Mas eu vou fazer como o Cleiton falou, eu vou chamar a lupa. Olha só. Vamos lá. Eu acho que esse 100% já melhorou, né? Já está legal, né? Então, ó, o que eu digitei anteriormente, aqui no name e no value, foi isso aqui, ó. Flyway.user. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Pô, já está 150, pessoal. Se eu aumentar mais, vai ficar muito grande. Ó, vou aumentar mais um pouquinho. Tá. Ó, flyway.user, root, flyway.password, root. Foi o que eu digitei anteriormente. Agora eu digitei o quê? Flyway.url. Qual que é o endereço? Onde é que está o meu servidor? Eu coloco assim o valor JDBC
é o Java Database Connective, né? 2 pontos, MySQL, 2 pontos, //. Opa, faltou uma coisa aqui. Agora que eu vi que faltou uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui no meu PDF. Não. Não, é isso mesmo, tá certinho. Bom, de qualquer forma, depois eu vou dar uma conferida, tá? No outro esqueminha que eu já montei lá. MySQL, 2 pontos, //. Oi? Scala, você não bota a porta também, Pois não? é, essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida, Cleiton, mas eu vou tirar essa dúvida daqui a pouquinho. Vamos só conferir até esse ponto aqui. Localhost, /warehouse, interrogação. Esse useSL, é que eu estou dizendo para ele que eu não necessito de segurança, tá? Esse S aqui significa de segurança. Tá? Eu não necessito disso. Então eu vou dar um OK. Aí eu vou confirmar aqui embaixo, ó, esses parâmetros. Então vamos lá. Bom, de qualquer forma, eu posso tirar agora, né? Que vocês já viram aqui, né? Os parâmetros, deixa eu fechar aqui. Bom, lá na minha transparência eu tenho uma parte lá que eu mostro a parte final. Deixa eu ver lá, deixa eu avançar aqui. Eu faço aqui, ó. Vamos lá. Não, realmente não tem não. Realmente não tem não. Não tem a porta não. Coloquei localhost. Eu acho que ele já entende, né? Como sendo essa porta. Né? Acho que não. Certo, é isso mesmo. Então, olha. Vou dar uma conferida aqui. Vou chamar a lupa para a gente poder conferir essas configurações. Vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Flyway, user, root. Flyway, password, root. Flyway, URL, JDBC, 2 pontos, MySQL, 2 pontos, // localhost. Aqui é 2 pontos. Agora eu tô na dúvida, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. E de repente eu não atualizei. Eu fiz a correção e não atualizei. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui no projeto. Bom, eu vou confirmar assim. E depois eu vou dar uma olhada. Porque aqui eu tenho uma migração aqui, ó, tá vendo? Ele vai pedir para eu salvar. Eu tenho uma migração aqui que depois eu vou conferir com a migração que eu fiz do estoque. Tá? Porque aqui está 2 pontos que eu pedi para conferir, mas eu acho que eu errei nessa parte aqui. Tá? Eu acho que eu devo ter errado aqui. Eu coloquei 2 pontos, ali eu coloquei barra. Mas eu acho que é barra. Pontos. Antes de executar, a gente dá uma conferida. Tá? Então vamos lá. Eu acho que está tudo ok. Eu coloquei barra aqui, a gente vai dar uma conferida. Então agora, pelo passo a passo, tá? Então olha, não se percam, tá? Eu defini os parâmetros aqui, ó, todos os parâmetros. Aqui eu dei uma... Depois quando eu cheguei nesse ponto aqui, ó, é isso aqui mesmo, cara. Tá vendo? Eu coloquei barra aqui. Bom. Aí eu entrei na parte da criação do banco. Aí depois eu voltei. Quando eu voltei para cá, aqui já está 2 pontos. Então é por isso que eu vou dar uma conferida. Mas de qualquer forma, vamos clicar agora no Apply, porque ele vai registrar isso aqui. Eu posso alterar depois, sem problema. Apply. Beleza, então agora ó, essas configurações foram confirmadas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu migrar, que eu já fiz, e funcionou direitinho, e vou verificar aqui que realmente é barra. Tá vendo? É barra. Tá? Então é barra, 2 pontos, barra, estoque, como a gente fez aqui. Beleza, beleza, tudo certo, vamos lá no nosso roteiro, a gente vem aqui, né? Olha,
Ao clicar em Apply, o nome veio para cá. Foi o que aconteceu. Agora o warehouse já está aqui. E agora é mandar ver, cara. É executar. Tá? Então vamos lá. Se por acaso não der certo, a gente remonta, a gente refaz, tá? Teoricamente, pessoal, está tudo ok. Vamos clicar aqui, porque ao clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer a execução e na console ele vai mostrar para a gente as mensagens. Se houver erro, ele vai apontar isso lá na console. Tá? Então, ó, chegou a hora de clicar aqui em Run. Clicamos, a gente vai ver aqui na console, vamos subir aqui, ó. Vamos acompanhar aqui o que ele vai fazer. Cara, ele rodou bonito, rodou de primeira, olha. Build successful. Execução com sucesso. Então, o que ele fez aqui, ó? O que ele fez? O log, né? Aquele log que nós implementamos no projeto, ele já fez aqui algumas considerações, né? E tal. Algumas indicações, onde é que ele encontrou, onde é que ele procurou os recursos e tal. E essas info aqui já são registros no log referentes ao Flyway. Então ele falou o seguinte, ó, estou criando aqui o Warehouse, versão 1.0 Snapshot, que foi o que nós colocamos no FOM. E aqui ele já disse qual a versão do Fly, qual o banco de dados que ele utilizou, tá vendo? Warehouse, tudo direitinho, MySQL 5, fez as validações, criou o esquema, que é o metadado que ele criou. E olha, criou a versão 1. E essa versão 1 é criar tabelas de estilo e produto, que foi o nome que nós demos, ó. Foi esse o nome que a gente deu aqui. Bom, pessoal, agora, o que tem que acontecer? Isso tem que se refletir lá no nosso banco de dados. Então, olha, aqui, ó, eu voltei agora para o meu roteiro, tá? Ó. Você vê que fechou direitinho, deu tudo certo. Agora, nós vamos conferir lá no Workbench para ver se foram criadas essas tabelas. Então, a gente vai agora lá para o Workbench. Eu estou aqui, ó. Legal. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Bom, teoricamente não tem nada, só que eu vou clicar com o botão direito aqui em Tables e vou dar um refresh para ele poder atualizar a minha área de trabalho. Refresh, opa, ele já trouxe a setinha, tá lá, ó. Ele já criou as minhas tabelas. Eu vou abrir aqui a lupa para vocês verem. Muito pequenininho. Olha aqui, ó. Olha só. Ó, eu cliquei com o botão direito aqui, ó, e cliquei em Refresh All. Quando eu cliquei em Refresh All, já apareceu essa setinha. Aí eu cliquei na setinha, ele mostrou aqui as tabelas que ele criou. Tá? A estilo, a produto. E olha só, gente, ele criou uma terceira tabela chamada Schema Version. Quem criou isso aqui foi o Flyway. Isso aqui é o ponto alto do Flyway. Ele faz um controle de versão. Olha que barato. A gente vai ter uma documentação. Então, ele criou as nossas tabelas, pessoal. Muito legal, olha. Se eu clicar com o botão... Olha só, esse utilitário aqui, ó, se eu clicar com o botão direito em cima de estilo, o que vai acontecer? Aqui no nosso projeto, lembra que aqui na nossa migração, olha, aqui na nossa migração, nós mandamos inserir esses registros, lembram? Então, esses caras, a tabela de estilo tem que estar com 5 registros, ele tem que ter feito isso, então vamos lá. Ó, eu vou clicar com o botão direito em cima do estilo aqui no Workbench, ó, e vou fazer um select. Selecione rows, ele vai fazer um select asterisco from estilo. Fiz isso aqui, ó, ele abriu. Olha que legal, olha. Ó, ele executou esse SQL. Vou subir isso aqui. Ó, ele executou o nosso Schema Warehouse. Dentro do Schema Warehouse, na tabela estilo, tá lá, ó. Criou bonitinho os registros que a gente pediu. Agora a tabela de produto, ela não tem nada. Eu vou clicar com o botão direito. Ó, não tem nada, porque isso aqui, quem vai criar os registros aqui dentro vai ser o nosso programa, vai ser o nosso software, vai ser o nosso projeto, né? Vai ser aquele nosso sistema web, que vai inserir dados aqui dentro. Agora vamos conhecer esse esquema version, vamos lá. Clico com o botão direito e vamos selecionar. Olha só que legal, pessoal. Aqui, ó. Selecione todos os registros da tabela Schema Version. O que tem nessa tabela? Olha que legal, olha.
A versão, lembra que eu mandei criar 01? A descrição, que é o nome que eu mandei dar. Por isso que tem que seguir aquele padrão. O tipo é SQL. O script, o nome do script que ele executou. Tá? E aqui tem umas seguranças que ele faz. Tá? Foi o root que fez isso, quando foi feito isso, tá? O tempo que ele levou para executar. Então, o que acontece? A cada manutenção que a gente fizer no banco de dados, a gente vai enumerar aqui. Como a gente vai fazer tudo pelo Flyway, vai ficar toda uma documentação de toda a nossa estrutura, tudo que a gente criou. Se a gente tiver que alterar alguma coisa, criar um campo, criar uma chave, tudo vai ser muito bem documentado. Tá? É por isso que a base dessa nossa aula é o Flyway. Tá? Então eu voltei para o tamanho normal aqui, porque agora eu vou voltar para a nossa apresentação. E aqui eu mostro exatamente isso, né, nessa apresentação. Tá? Porque aqui você vai repetir isso, todo esse processo. Aqui, no lugar do Stock, leia Warehouse, tá? Que são as tabelas que nós criamos. Tá? Aí aqui eu faço esqueminha para vocês executarem o comando, né? Por exemplo, lá do nosso esquema, né? Para ele poder mostrar quais são os dados que estão lá dentro. Né? Bom, como o mapeamento das entidades, produto e estilo já está definido no projeto, né? Vamos conferir? Já está tudo aqui, ó. Então, o Flyer já fez o papel dele, já criou o nosso banco. Agora, as nossas classes já estão definidas aqui, ó, toda a nossa estrutura. Então, ó, as entidades produto e estilo já estão aqui mapeadas. Está tudo configurado aqui, ó. Estilo, produto, tudo configurado. Nas próximas aulas, nós iremos o quê? Configurar o projeto para que o nosso formulário, que é o nosso cadastro HTML, agora sim, agora nós vamos colocar esse carinha aqui para funcionar. De verdade. Esse nosso HTML aqui, ó. Agora, esse cara aqui, que vai ser lá no nosso projeto, eu vou até subir o nosso servidor aqui, ó. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, para a gente poder conferir que o nosso servidor está rodando direitinho. Estou subindo aqui o nosso projeto, né? Então, agora, olha, o nosso formulário cadastro produto HTML, agora é ele que vai gravar os produtos no banco de dados. A nossa infraestrutura está toda criada, já está toda montada. Ó, o servidor subiu, olha, não tivemos erro nenhum, vamos ver se a aplicação está rodando, vamos lá? A gente vem aqui, ó, vamos lá, vamos executar aqui. Tá guardando, opa, rodou. Tá boa, tá funcionando tudo direitinho. Ó. A gente tem uma validaçãozinha que a gente faz, né? Quer dizer, o projeto está rodando. Agora o que falta é o seguinte: quando eu digitar todos os dados aqui e clicar no salvar, o que vai acontecer? Ele vai jogar aqui para dentro. Ó. A tabela de produto, os dados vão vir para cá. Agora falta pouco para a gente poder implementar. Então, vocês vejam que eu quero chamar a atenção de vocês que nesse nosso projeto, esse projeto que a gente está desenvolvendo, você vê que a gente gasta muito tempo com toda essa parte estrutural. Mas o Java, ele trabalha assim. Ele exige que você desenvolva todo um planejamento, toda uma documentação, toda uma estrutura. Porque uma vez que você tiver com a estrutura montada, todo esse trabalho que a gente está fazendo, ele é feito uma vez só. Dali para frente vai ser só criar as nossas novas tabelas, criarmos os nossos modelos e criar os formulários, para a gente poder inserir lá e fazer o projeto funcionar. Né? E aí fica digamos assim, um desenvolvimento muito ágil. Por quê? Porque toda a nossa estrutura já está montada. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver, é que lá na nossa classe controller, vocês vão ver que para poder inserir, por exemplo, um registro no banco de dados, aqui nós fizemos SQL, né? Não vamos precisar fazer isso não, gente. Quando o nosso formulário estiver prontinho, quando você clicar no salvar aqui, nós vamos simplesmente usar um método aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nós vamos antes de dizer que
formulário enviado com sucesso, eu vou colocar assim, o registro salvo com sucesso. E aqui, eu vou simplesmente colocar uma linha assim, ó, do tipo, produtos.save. Automaticamente ele vai pegar tudo que eu defini aqui nessa minha estrutura de classes do produto, proveniente desse meu desenho de diagrama de classes aqui, ó, ele pega isso e transfere automaticamente para o banco de dados. Simplesmente eu fazendo assim, ó, produtos.save. Ele pega tudo isso aqui e grava dentro da nossa tabela de banco de dados. Ok? Bom, essa aula eu já havia previsto que ficaria um pouco extensa, mas eu acho que foi extremamente necessário mostrar para vocês toda essa construção, toda essa ligação que envolve diagrama de classe, que envolve gerenciador de banco de dados, utilitário para manutenção no banco de dados, e o nosso projeto, né, que vai fazer aí a parte, no final das contas, o nosso usuário só vai enxergar isso aqui, ó. Toda essa mágica de inserção de dados, nós vamos criar consultas aqui dentro, tudo isso é totalmente transparente para o usuário. O trabalho dele vai ser simplesmente usar o nosso sistema, mas toda essa parte de configuração, de construção, somos nós que fazemos. Ok? Muito bem, pessoal. Espero aí que vocês tenham entendido.